2 projetos de lei são aprovados durante a 8ª sessão ordinária da Câmara. O Departamento de Trânsito realiza campanha de conscientização para pedestres e motoristas. Plano de saúde é o setor que mais recebe queixa de consumidores e a justiça tem sido o caminho para muitos pacientes. E mais, no último programa da série Memórias de Jacareí Prefeitos, vamos conhecer a história do médico que governou a cidade entre os anos 80 e 90. Essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Dos 3 projetos na ordem do dia, 2 foram aprovados por unanimidade durante a 8ª sessão ordinária da Câmara na última quarta-feira, dia 23. De autoria do Poder Executivo, um projeto trata sobre a ampliação de cargos públicos efetivos do quadro de servidores. E o outro projeto dispõe sobre o Conselho Municipal sobre Drogas de Jacareí. O terceiro projeto previsto para análise foi retirado da ordem do dia a pedido do autor. A 8ª sessão ordinária deste ano aconteceu dia 23 de março no plenário da Câmara Municipal. Os 13 vereadores de Jacareí discutiram e aprovaram 2 projetos de lei do prefeito Hamilton Mota. Nós estamos criando mais 70 vagas para assistente de serviços municipais e as contratações vão ser através de concurso público. Ou seja, nós estamos deixando de terceirizar e nós vamos fazer através de concurso, conforme a Constituição manda. E é importante a gente ressaltar que essa é uma tendência, né? Porque a cidade está crescendo, a rede municipal de ensino está crescendo, nós saltamos de 9 mil alunos em pouco menos de 10 anos para 21 mil alunos. Acabamos de inaugurar uma creche, uma EMEI, uma EMF na região oeste, que é a região do Esperança. Inauguramos uma EMF. Isso eu estou falando menos de um mês. Uma EMF no Rio Comprido, ou seja, nós precisamos de profissionais. E por isso o prefeito encaminhou esse projeto e ele foi acatado por unanimidade. O vereador Edgar Sasaki aprovou o projeto, mas fez ressalvas em relação às previsões orçamentárias do município. Então o fato de você estar aumentando a lotação, eu sei que é necessário, tá? Então aumentar mais 70 cargos, no caso efetivos, realmente é necessário. Só que em contraponto, eu vejo que há uma necessidade de você também tentar enxugar. E uma sugestão minha que fosse em cima dos comissionados. Porque os comissionados, sim, têm um salário maior, tudo mais, né? Então, um diretor deve estar recebendo em torno de R$6 mil. Tá? E em cima de um salário, por exemplo, de um auxiliar hoje, que está em 900 e poucos reais. Então, quer dizer, tem que realmente enxugar o valor dos comissionados no caso, né? Então, tem que se diminuir também os comissionados, na minha opinião, no caso, né? O outro projeto de lei do prefeito fez alteração na formação do Conselho Municipal sobre Drogas de Jacareí. É um processo que a gente substitui um membro no COMAD, que é o Conselho sobre Drogas. A gente não está tendo uma participação dos membros do CONSAB, que é a representação dos bairros. Então, por isso, nós colocamos um representante do Conselho de Segurança, que é o CONSEG. É um conselho muito ativo e que vem dar o equilíbrio nessa ferramenta democrática de discussão das políticas públicas. Então, hoje, a gente trabalha com a paridade, que são representantes do poder público e representantes da sociedade civil, e eu tenho certeza que, até pela votação unânime, que nós estamos cumprindo o nosso papel nessa Casa de Leis. Apesar de aprovar o projeto, o vereador Pastor Rogério Timóteo complementou. Eu estou dizendo o seguinte, existem muitos conselhos na cidade de Jacareí e existem alguns conselhos que não funcionam. E esses conselhos, ele tem que passar a funcionar. De que forma? Nós temos a possibilidade hoje de ter palestra nas escolas, uma coisa que não tem através do conselho aqui na cidade. Então, o conselho tem que ir mais avante, rumo às comunidades também, conversar com as pessoas, para que eles possam tirar um conteúdo e o conselho possa pôr em prática, fazendo assim, então, com que aqueles problemas que a comunidade enfrenta, eles possam ser pontuados e resolvidos. O terceiro projeto de lei, de autoria do vereador Maurício Raca, foi adiado para a próxima sessão. Em comemoração ao Dia Mundial das Águas, Walker Ferraz, membro do Comitê das Águas em Jacareí, o CAGE, fez uso da tribuna livre no plenário da Câmara Municipal.
Vamos falar agora sobre saúde. Existe uma glândula que é responsável por produzir hormônios do equilíbrio do organismo, atuando em órgãos vitais. Quando ela trabalha de forma insuficiente, produzindo mais ou menos hormônio, pode acarretar grandes prejuízos à saúde. Nós estamos falando sobre a tireoide. Na reportagem a seguir você vai saber mais sobre as doenças relacionadas a ela. Mesmo sem perceber os sintomas, Camila descobriu aos 12 anos que tinha hipotireoidismo, a deficiência na produção de hormônios da tireoide. Desde então, toma o medicamento para regular a disfunção e o tratamento será por toda a vida. Eu descobri com 12 anos através de exame de rotina, exame de sangue, e na verdade eu nunca tive nenhum sintoma assim. Eu descobri muito cedo e para minha mãe foi uma surpresa, assim, porque ela não sabia o que era, eu também não sabia. Mas daí o tratamento é simples, que o meu é hipo. Eu tomo remédio todo dia e de 6 em 6 meses tem que dar um check-up, tem que fazer exame de sangue de novo e ver se os números estão batendo com o hormônio. A tireoide é uma glândula que fica localizada na região do pescoço. Ela produz hormônios responsáveis pelo equilíbrio do organismo. Órgãos e tecidos sofrem com a ação da tireoide, por isso ela é tão importante. Nas mulheres, por exemplo, ela regula o período menstrual, a fertilidade e até o controle emocional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com hiper ou hipotireoidismo. No hipotireoidismo, há pouca produção de hormônios. O organismo começa a funcionar de forma mais lenta, o coração bate mais devagar, a pessoa ganha peso, a pele fica seca e há falta de memória. Ao contrário, no hipertireoidismo, há um exagero na produção de hormônios. A pessoa fica agitada, o coração dispara, o intestino solta, as mãos ficam úmidas e a pessoa dorme pouco. Além dessas duas doenças, existem também os nódulos. Estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulo na tireoide em algum momento da vida. Sempre que a gente tem um nódulo, o grande problema é, será que é maligno? A maioria dos nódulos da tireoide são benignos, a grande maioria. Mas todo nódulo tem que ser investigado porque existe uma probabilidade, embora não seja grande, de que esse nódulo seja maligno. Então isso tem que ser estudado, o nódulo tem que ser investigado. A endocrinologista explica que boa parte dos casos de doença da tireoide é herança genética e que o diagnóstico preciso é comprovado com exames. Nós temos pouquíssimas coisas da tireoide que você fala, isso é da tireoide, ao olhar para a pessoa ou conversar com ela. Tudo que a pessoa sente em relação a hiper ou hipo pode ser relacionado a muitas coisas, inclusive ao estresse. Então, o que vai nos dar o diagnóstico, é claro que é uma conversa com o médico, é um exame físico bem feito, mas basicamente são os exames de sangue, os exames laboratoriais. Outro ponto importante destacado pela especialista é o tratamento durante a gestação. O hormônio da tireoide, ele é crucial para a formação do sistema nervoso central, do cérebro. E essa formação se dá nos 3 primeiros meses. E nos 3 primeiros meses, a tireoide do bebê ainda não está pronta. Ela não dá conta das necessidades dele. Então, passa para o bebê o hormônio da mãe. Então, é muito importante que a gestante que tem problema de tireoide, que a dose muitas vezes seja aumentada durante a gravidez para dar conta das demandas do organismo dela e do bebê também. Mulheres e idosos sofrem mais com a doença, mas qualquer pessoa em qualquer idade pode apresentar alguma disfunção na tireoide, até mesmo crianças antes de nascer. É o chamado hipotireoidismo neonatal. Inclusive, é fundamental, porque no teste do pezinho, uma das coisas que se vê é se a criança nasceu com hipotireoidismo. Porque se ela tiver hipotireoidismo e não for tratada, seguramente ela vai ter um grave déficit intelectual. O hipotireoidismo é uma doença crônica e silenciosa, e por isso o tratamento não deve ser interrompido, pois se tratada adequadamente, garante uma vida normal. Uma vez controlada a parte metabólica, ela vai ter vida normal, peso normal, raciocínio normal, não existem limitações. A única coisa é que eu tenho que tomar remédio, porque
Tomando o remédio, ele estabiliza os hormônios e daí é normal a vida. Eu vejo muitos casos em que a pessoa diz, não, os meus exames se normalizaram e eu parei o remédio. Não pode. Não pode porque a pessoa vai voltar a ter o hipotireoidismo e é uma doença que não é assim. Eu acordei hoje com sintomas tais. Ela vem muito lentamente e a pessoa vai justificando. Ela fala, estou mais cansada, mas também tem isso, aquilo. Estou com diminuição de memória, mas também a minha idade. Então tem que ficar atento porque esse tratamento ele tem que ser continuado, ele não pode ser abandonado. O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas em 22 de março de 1992. Dessa maneira, todos os anos, nesta data, existem várias discussões que envolvem esse assunto. Em Jacareí, uma escola do Parque Califórnia se movimentou e fez uma ação para celebrar a data e também pedir a preservação do lago e das nascentes do bairro. Ícaro Leal esteve por lá e conta como foi. A comemoração do Dia Mundial da Água foi diferente no Parque Califórnia, em Jacareí. As crianças de uma escola local fizeram uma ação pedindo a preservação do lago e das nascentes do bairro, além de respeito com o meio ambiente. Nós entendemos que elas deveriam olhar ao redor, olhar ao entorno. E, pensando nisso, nós convidamos a Sociedade Amigos de Bairro aqui para nos informar sobre toda a situação do lago aqui. Os alunos procuraram a Associação de Amigos do Bairro e também os dos Amigos do Lago para saber informações do local. Hoje a gente vê que isso daqui está degradado, que isso daqui está poluído e a gente quer uma revitalização disso aqui. E para as crianças isso aqui é muito importante. Tendo em vista a situação que existe o Parque das Crianças aqui, o espaço às vezes tem vidros quebrados, tem lixo, então a gente quer conscientizar a comunidade a também não colaborar com essa degradação. E colocaram a mão na massa. Como resultado das pesquisas, confeccionaram maquetes e cartazes sobre o tema, falaram sobre o assunto e deram um abraço simbólico para celebrar o dia. Para Jorge Pereira, que é presidente da Associação de Amigos de Bairro, a ideia é que o local vire um parque para toda a cidade e que o lago seja preservado. Esse lago e o que foi construído ao redor foi construído com a Carta do IGC de 77. Tinham que ser reformada essa Carta do IGC com o mapeamento das nascentes. E esse mapeamento já foi pedido, está chegando o documento agora no momento. Então, não existe uma nascente aqui. Existem várias nascentes e um terreno úmido enorme que foi considerado em torno de um jorro, que é todo a nascente. Os vereadores de Jacareí estiveram presentes no evento e exaltaram a iniciativa. O vereador José Francisco, que é presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara, falou da importância do espaço para o bairro. É um espaço importante para a comunidade. Esse lago aqui tem peixe, então o poder público ele tem que olhar com mais carinho para esse espaço da comunidade aqui do Parque Califórnia. Já o presidente da Câmara, Arildo Batista, destacou o interesse das crianças na preservação do meio ambiente. Eu acho que a participação das crianças ela tem um simbolismo muito grande. As crianças elas fazem as coisas com coração, elas fazem as coisas realmente pensando numa realidade, numa necessidade, diferentemente de colocar uma situação simplesmente para provocar. E eu acho que a gente vem dar a nossa contribuição. Eu acho que a partir desse momento também a gente assume um compromisso de buscar alternativas para poder ajudar essa questão, que é uma questão que para nós ela é primordial, eu acho que para o bairro e também para a nossa cidade. E a tarefa é bem simples. Cuidar do presente para que não falte água no futuro. A gente entende que é um aprendizado de cidadania, né? Então a importância está nisso. A gente entende que cidadania também se aprende. A seguir, o Departamento de Trânsito realiza campanha de conscientização para pedestres e motoristas. O NJ volta já.